Ó, a gente estava falando sobre solos zonais, solos interzonais e solos azonais. Essa classificação aqui leva em consideração o quê? Ó? Os elementos que atuam na formação do solo. Então, por exemplo, o solo zonal é aquele que o que mais predomina para formar aquele solo ali, o fator predominante vai ser o clima, certo? Os zonais. O clima vai ser decisivo para formar ele. Já os solos interzonais, o relevo e a rocha matriz vão ser mais decisivos para formar ele. E os solos azonais, esse último aqui, o terceiro, eles são os solos mais recentes que tem. Por quê, Ana Beatriz? São os mais recentes porque foram originados de forma mais próxima da gente, ao nosso momento atual. E eles, além de serem mais recentes, são solos que ainda não são bem constituídos, que não têm todos os horizontes constituídos, certo? São rasos, são solos rasos. No caso, o solo de Caicó, né? Que é um solo rasozinho. Nosso solo é um solo raso e pedregoso. E o nosso solo ele não tem todos os horizontes bem constituídos, né? Igual os solos azonais. Ó, a maior parte dos solos desse grupo tem baixa fertilidade, como o litossolo, que é um solo raso que se desenvolve sobre a rocha, não apresentando os horizontes B e C, ou seja, não é um solo ali bem constituído, né? Com todos os seus horizontes bonitinho. Ele não é todo formadinho ainda, né? Todo constituído. E o regossolo. Esse regossolo aqui é solos de declives. Solos geralmente de montanhas, de áreas com grande declividade, certo? São solos também que tem aí, não tem todos os horizontes, são solos recentes, são solos com baixa fertilidade, enfim. Então, todo solo, ele é muito importante. Os solos, no geral, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles retêm vida, nutrientes, que é necessário para a agricultura, para a criação de animais, para a nossa sobrevivência. Ele guarda também matéria que pode ser utilizada para gerar energia, né? Ele nos fornece, ele é um meio de sobrevivência para a gente. Sendo que de certa forma, o cuidado inadequado, o trato inadequado, as práticas agrícolas inadequadas, as práticas da pecuária inadequadas, enfim, desmatamento, poluição, né? Coisas que o homem realiza pode alterar a dinâmica dos solos e podem alterar de forma irreversível, da gente não conseguir nem reverter aquele quadro, ok? Ó, sua capacidade é limitada pelo indevido uso que o homem faz sobre ele. Outra coisa, e aqui o livro cita algumas atividades, né? O desmatamento, agricultura predatória, queimadas, pecuária intensiva, né? Os animais eles vão pisoteando ali o solo com o tempo e degradando, de certa forma, esse solo, retirando ali a matéria orgânica ou danificando os nutrientes do solo, presentes no solo, né? Tornando ele mais suscetível, deixando ele mais vulnerável à erosão. Belezinha? Da mesma forma como a gente retira a vegetação do solo, a gente está desprotegendo esse solo. Grande parte do que mantém aquele solo ali intacto é a vegetação. Né? A vegetação ela diminui o impacto da radiação solar, da chuva, né? Ela faz com que a infiltração da água aconteça também, né? Ela ajuda na infiltração da água, enfim, ela é extremamente importante para o solo. Outro aspecto, outro grande problema relacionado às áreas de clima árido e semiárido, Caicó, por exemplo, que o clima é semiárido, né? Quente e seco, e clima árido é clima de deserto, clima seco, né? A diferença do clima árido para o semiárido é porque o clima árido ele é mais seco do que o clima semiárido. Uma diferença central aí desses dois climas é esse. Então, um problema que acontece bastante desses tipos de clima, tanto o árido quanto o semiárido, por ser secos, climas secos, eles apresentam alta taxa de evaporação, né? Aqui onde a gente mora, a taxa de evaporação da água, né, ela é maior, ela é superior do que a taxa de precipitação. Então, aqui evapora mais água do que chove, do que a gente ganha água, entendeu? Aqui é um local onde a gente sofre com o processo da salinização dos solos. A gente pode vir a sofrer, na verdade, com esse processo da salinização. Por quê? Como a água ela evapora bastante, evapora mais do que precipita, o solo ele passa a reter mais sais, né? A concentrar mais sais. E aí isso se torna um problema se você depende desse solo para agricultura, depende desse solo para ele reter ali água subterrânea, né? Fazer parte ali do ciclo da água, para ele captar água, infiltrar água e formar as águas subterrâneas. Enfim, então são solos, nossos solos. É por isso que a gente encontra muito poço aqui na nossa região de água salina, de água salobra, né? Porque os nossos solos eles sofrem esse processo de salinização. Como evapora mais água do que precipita, então a gente sofre esse processo de concentração de sais no solo. E aí, quando ocorre a chuva, né, essa água, ela passa por esse solo que está ali concentrado de sais e vai parar nas águas subterrâneas.
né? Nos lençóis freáticos, que são os lençóis mais próximos da superfície. E também nos lençóis artesianos, né? De certa forma. Então, que se formam entre camadas de rochas impermeáveis. A gente vai ver formação de aquífero, acho que lá para frente. E aí a gente vai ver que alguns poços aqui na nossa região, do clima semiárido, de clima semiárido, né? São poços de águas salinas, de águas salobras, águas com teor de sal. E aí isso é em decorrência disso aqui, certo? Desse processo de salinização que a gente sofre nos solos. Belezinha? Até agora, ok? Ok. Ok. Vocês estão dormindo ou estão acordados? Quarta aula, tá tudo cansado, né? Tudo morto. Eu tô de olho aqui. Tá de olho? Vixe, Maria, o que Tô será de que ele tá olho. fazendo? Ele tá de olho. Jesus. Minha Vamos irmã. lá. Recursos hídricos. O que são Eu recursos hídricos? tô acordada. Tá Só que acordada, filha? tava. Ótimo, perfeito. Recursos hídricos vai falar sobre água. Hidrografia, né? Hidrografia é o estudo das águas. Né? Água em qualquer local, seja água num barreiro, num riacho, num rio, num açude, numa barragem, num dique, no oceano, no mar, no lago, na lagoa, na laguna, seja lá o que for, né? Todas as águas. A gente vai estudar agora o conjunto das águas, a hidrografia. Um quesito geral, e a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil aí também, nesse quesito geral. Distribuição global de água. Ana Beatriz, a gente já sabe que a maior parte do nosso planetinha, ele é composto por água, né? A maior parte do nosso planetinha é composto por água, né? Cerca de que 27% a gente tem de terras, né, emersas, e o restante de água. A grande parte do nosso planetinha é composto por água, né? Nosso planeta não deveria se chamar planeta Terra, deveria se chamar planeta Água, porque a gente tem mais água do que terra. Mas, enfim, essa grande quantidade de água, ela não está disponível totalmente para a gente, não. Por quê? Porque 97,5%, como está constando no livro de vocês, da água, né, que a gente tem disponível no nosso planetinha, 97,5% dela, ou seja, quase 100% da água do planeta, é água salgada, presente nos mares e nos oceanos. Então, a maior parte da água a gente praticamente não tem esse contato direto com ela, né? Assim, de utilização direta. É claro que a gente já tem algumas tecnologias que nos faz aproveitar a água marinha, a água oceânica, né? Que é o processo de dessalinização. Tá lá no final desse capítulo. Vai falar da dessalinização da água, que é a gente retirar os sais da água e tornar ela potável para o consumo, para a nossa utilização. Mas, enfim, eu estou falando assim que, na verdade, a maior parte da água do planeta não está de forma direta disponível para a gente, porque direta, assim, não é potável para a gente utilizar. Vocês entenderam, né? Pronto. Então, resta para a gente o quê? 2,5% da água, que é água doce. Sendo que esses 2,5% de água doce existente, ele está bem divididozinho também. E a gente vai ver agora. Dos 2,5% de água doce que tem disponível para a gente, não é totalmente disponível. Por que não é totalmente disponível? Oi, Maria Clara, quer falar? Só uma dúvida. A água ela é considerada renovável ou não renovável? Ela é considerada renovável. Renovável, é um recurso renovável. Lembra que a água é um ciclo? Não sei se eu já falei, mas eu vou falar hoje, eu acho. Acho que tá aqui nessa. Não, já. A água é um ciclo, né? Pronto, não acaba. Mas assim, o ser humano, né, ele tem esse poder de destruir todos os recursos. E aí tornar a água um recurso não renovável. A gente tem esse poder. Infelizmente, né? Não é que ela não vai se tornar não renovável, é que não vai ter água suficiente, né, para a demanda mundial. Não vai ter. Mas ela é renovável, recurso renovável. Pronto. Então, dos 2,5% restante de água que a gente tem no nosso planetinha é doce. Beleza. Mas não é totalmente acessível para a gente. Por que, Ana Beatriz? Quase 70% da água é congelada em calotas polares, nas geleiras, em altas montanhas. Olha aí, 68,7% da água está congelada. Então, a gente não tem contato com essa água, né? Direto. E aí, 30,1%, em torno de 30,1%, está presente no subsolo, que a gente também não tem esse contato direto, né? Mas tem sim como aproveitar. Muitas cidades são abastecidas por água subterrânea. Muitas. Mas, enfim, eu estou dizendo assim, não tem esse contato direto, dia a dia, né? A gente pegar água lá e tal. Vocês entenderam? Então, olha, quase 70% da água está congelada, cerca de 30% está no subsolo, em águas subterrâneas, e 0,8% da água é composta de permafrost, que é água congelada, no solo congelado, em áreas frias, áreas árticas, certo? Aquela região ártica, que pode ser aquele solo bem congeladão, aquilo ali é chamado de permafrost. Permafrost é o solo congelado. E tem água naquele solo. 0,8% do solo do mundo é constituído de permafrost. É uma água num solo que está congelada.
E aí sobra para a gente o que, Ana Beatriz? 0,4%. É a água que a gente mais tem contato, né? Esse 0,4%. Da água todinha do planetinha, a gente tem mais contato com 0,4% dela. Aí esse 0,4% tá o quê? É água presente nos rios, no lago, lagoa, laguna. Que a gente não usa laguna, não, mas enfim. Açudes. Nos rios, na atmosfera, a conta da atmosfera também está nesse 0,4, que é o vapor de água, né, presente no ar, está aqui dentro. Enfim, então essa é a água que a gente mais tem contato, esse 0,4% é o que a gente mais tem contato. Alguém falou? Desejam falar alguma coisa? Eu tinha falado. Falou o quê, gata? Eu perguntei açudes também. Açudes também entra aí nesse 0,4%, entra sim. É a água que a gente mais tem contato. E é a menor porcentagem de água. Então, imagine aí com uma sociedade altamente urbanizada, industrializada, e também que produz bastante na agricultura, uma agricultura mecanizada, que utiliza muita água. O que é que pode acontecer, né? Pode acontecer um estresse hídrico. A gente vai falar de um probleminha chamado estresse hídrico, que é quando a gente gasta mais do que a natureza consegue repor, naquela área ali específica. Naquela área específica, a gente gasta mais do que a natureza consegue repor, num ritmo rápido. E aí ocasiona um estresse hídrico. Vamos falar já. Vamos lá. O ciclo hidrológico. Olha aí, eu disse que tinha o ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico, ou também chamado, conhecido como ciclo da água. Como é que acontece o ciclo da água? Na verdade, a água do mundo fica sempre se renovando. Sim, a água não para de se renovar nem um segundinho. Existe aqui uma estimativa no livro de vocês, né? De nível de prazo, tempo, de reposição, de renovação das águas. E aí o livro estima que na atmosfera a água ela se renova em 10 dias, geralmente 10 dias na atmosfera. O vapor de água ele fica se renovando a cada 10 dias. A água todinha presente na atmosfera, certo? Se renova em 10 dias. As águas dos oceanos, elas duram muito mais para se renovar, né? Nos oceanos elas podem chegar a 2.500 anos para se renovar, a água todinha do oceano. Mas as águas dos rios, né, geralmente demora alguns dias para se renovar. Dependendo ali do local, se chove muito, chove pouco, se recebe água de outros locais, mas geralmente as águas dos rios, elas têm, em poucos dias elas se renovam. As águas que demoram mais mesmo, demora bastante para se renovar, são as águas de geleiras, das calotas polares, porque elas podem levar até milhares de anos para se renovar, certo? As águas subterrâneas também, elas demoram muito, muito, muito para se renovar. Pode chegar também a milhares de anos, ok? As águas que mais demoram a se renovar são aquelas do subsolo, as águas subterrâneas, e as águas congeladas, são as que demoram mais para se renovar, que tem que descongelar, né, e tal, para se renovar. E as águas subterrâneas também é um processo que demora bastante para se formar e se renovar todinha, bonitinha. E as que demoram menos são aí a água presente na atmosfera e a água dos rios, que não demora menos para se renovar. As dos oceanos demoram um pouquinho, né? O livro estima que é em torno de 2.500 anos, então é muita coisa. Professora, como é que acontece o ciclo da água? Você vai falar agora? Vou sim. A água ela está em constante movimentação. E é por isso que a água ela fica a água presente nos rios, nos oceanos, na água subterrânea, no subsolo, elas se renovam, porque a água está em constante movimentação. Movimentação por quê? Porque existe o ciclo da água. Como é que acontece o ciclo da água, Ana Beatriz? É muito simples. O ciclo da água ele acontece justamente pelo fato de que a gente recebe radiação solar provinda do Sol. A gente recebe radiação ultravioleta vinda do Sol, diariamente, todo dia. Agora a gente está recebendo radiação ultravioleta vinda do Sol. Essa radiação, ela aquece a superfície, ela aquece os corpos hídricos e faz com que, e também aquece as plantas, né? Cede aí calor para as plantas, que também é um modo delas sobreviverem. Cede calor também para nós, seres vivos, os outros animais também recebem calor. E todos os animais, todas as plantas, né, todos os corpos hídricos, eles evaporam, né? Manda aí água para a atmosfera. Então, e esse processo de evaporação acontece primeiramente por causa da radiação solar que a gente recebe diariamente. Essa radiação promove o processo de evaporação da água, a água passa de estado líquido para estado gasoso, as plantas fazem transpiração, elas transpiram, elas emitem água em estado de vapor, que é a evapotranspiração. Evapotranspiração, certo? É chamada de evapotranspiração. Mas a gente também transpira, os animais, os outros animais também transpiram, enfim. E os corpos hídricos também evaporam. Então, essa água que é evaporada, ela sobe na atmosfera, esse ar ele começa a subir na atmosfera, esse vapor de água
sobe na atmosfera, encontra camadas da atmosfera mais elevadas, mais frias, aí condensa, ou seja, formam as nuvens. O processo de condensação é o quê? A transformação da água em estado gasoso para estado líquido. Uma nuvem nada mais é do que gotículas de água suspensas no ar. Ana Beatriz, não cai por quê? Porque elas pesam menos do que o ar. Aquelas gotículas daquela nuvem que eu estou vendo aqui agora, elas pesam menos do que o ar. Por isso que ela não está caindo aqui em cima de mim. Certo? As gotículas de água presentes numa nuvem são gotículas muito miudinhas. Elas são muito leves. Elas pesam menos do que o ar. Mas, professora, por que acontece a precipitação? Porque a umidade relativa do ar aumentou muito. A quantidade de vapor de água aumentou bastante naquele local. As gotículas de água da nuvem começaram a se agrupar, se tornar pesadas, e aí aconteceu a precipitação. Que aí é uma outra parte do ciclo hidrológico, né? Do ciclo da água. A precipitação, que pode ser em forma de neve, de granizo, de chuva. Chuva é um tipo de precipitação também. Orvalho, geada, são tipos de precipitações também. Então, pense numa coisa. O que permite com que ocorra o processo de evaporação é a radiação solar. A água evapora. Quando a água ela evapora e aí ela vai passar de estado físico, de líquido para gasoso. Essa água sobe na atmosfera, encontra camadas mais frias, menor temperatura, condensa, ou seja, passa de estado gasoso para estado líquido. Forma as nuvens, as gotículas de água lá suspensas no ar. Quando essas nuvens, quando esse local ali, daquela nuvem, se torna, a umidade relativa do ar aumenta, as gotículas de água começam a se agrupar, se tornam pesadas e caem em forma de precipitação. Como eu já falei, pode ser neve, chuva, granizo, geada, enfim. E aí cai. E aí, quando essa precipitação ela cai, ela tem dois caminhos, né? O ciclo hidrológico mostra isso. A água ela tem dois caminhos. Ou a água ela vai escoer, né? Ela vai escoar, certo? Ela vai escoar e ela pode dar origem a rios, ela pode chegar ali até abastecer rios, lagos, lagoas, mares, oceanos. Essa água vai escoer. Uma parte da água que precipita, ela escoe, né? Ela escoe, ela escoa. Escoe, tem sobre escoe? Tem, né? Escoa. E uma parte é infiltrada, né? Uma parte é infiltrada. A parte da água que é infiltrada dá origem às águas subterrâneas, aos lençóis freáticos, que são aqueles reservatórios de água no nosso subsolo, que eles se formam próximo à superfície, os lençóis freáticos se formam próximo à superfície, e a água ela penetra, né, nas rochas permeáveis até encontrar uma rocha impermeável, aí ela para. A água no subsolo, todo mundo pensa que a água no subsolo é que nem naqueles desenhos animados, num desenhozinho que a água fica toda bonitinha no solo. A água ela está encharcada, né, entre o solo, tá dentro das paredes rochosas. Não é que nem aquele desenho, não, viu? Não pense que a água do subsolo é que nem aquele desenho, não, porque não é, não. A água, ela está encharcada no solo, aqui, abaixo da gente, certo? Em alguns horizontes do solo. E ela também está entre as paredes rochosas, a água do subsolo. É por isso que a gente utiliza, para pegar essa água do subsolo, utiliza aquelas máquinas perfuradeiras, geralmente, né? E que, com a pressão, suga a água presente no subsolo. Enfim, então, no ciclo hidrológico, a gente percebe que é assim que se formam as águas subterrâneas. Uma parte da água é infiltrada e outra parte escoe. Essa água que infiltra dá origem aos lençóis freáticos e também aos lençóis artesianos. Os lençóis artesianos, eu disse que os freáticos eles se formam bem próximo à superfície. Eles são mais fáceis de a gente detectar, de a gente conseguir retirar a água, porque estão mais próximos da superfície, os freáticos. E os freáticos, eles se formam até encontrar, essa água do subsolo fica até encontrar uma rocha impermeável. Rocha impermeável é aquela que não permite a infiltração. Impermeável. Não permite mais a infiltração. Pronto, a água barra ali, acabou. Formou o lençol freático. Já o lençol artesiano é aquele lençol que fica entre camadas de rochas impermeáveis. Oxe, professora, então como é que isso formou? Se você disse que a água não passa da rocha impermeável, como é que aqui se formou os lençóis artesianos, que eles ficam entre camadas de rochas impermeáveis? Geralmente, eles são encontrados em camadas mais profundas da nossa crosta. E aí, como é que a gente encontra esses lençóis artesianos? Como é que eles se formaram, na verdade? Eles se formaram há muito tempo, né? Há milhares de anos. Então, um dia eles já foram um lençol freático, aí houve um processo de nova formação ali de solo, de rocha, enfim, foi sendo encoberto, aí, né, houve uma camada ali de rocha impermeável sobre ele, o lençol freático.
aí foi sendo formado um outro lençol, enfim. E aí, com o tempo, esse lençol artesiano, ele ficou entre camadas de rochas impermeáveis. Aí aqui diz o seguinte, ó, diferentes camadas, diferentes condições geológicas, climáticas e botânicas, vegetação, né, influenciam no ciclo da água. Como, por exemplo, a questão de que, eu vou retirar a vegetação daqui do meu bairro porque não vai influenciar em nada na minha vida, nem da vida da galera que mora aqui. Mas você está contribuindo para quê? Para uma maior temperatura, para a exposição do solo, para a degradação desse solo. Você está contribuindo para a menor evaporação, né, para uma menor umidade relativa, para uma possível menor quantidade de chuva, enfim, para tudo isso. Então, condições geológicas, né, do relevo, da rocha, relevo não, das rochas que compõem o relevo, condições climáticas e condições da vegetação influem no ciclo da água, bastante. Quando a gente altera vários outros segmentos. Em uma área desértica, por exemplo, a evaporação é bem maior, mas aqui na nossa região que é semiárida, a evaporação é maior que a precipitação também, outro exemplo. Em áreas florestadas, a umidade relativa do ar é maior, então a evapotranspiração é maior também, tem muita vegetação. Evapora mais, então isso facilita o quê? O processo de formação de chuvas, por exemplo. É por isso que nas áreas equatoriais, a gente tem aí de florestas, as áreas mais úmidas do globo. A vegetação, ela altera aí a questão da umidade relativa, da quantidade de precipitação, temperatura, controla a temperatura do local, não faz com que haja tanta diferença de máxima e mínima temperatura. A vegetação é um forte fator. Apresentam taxas maiores de evapotranspiração do que as áreas com vegetação rasteira, baixinha. Já os solos argilosos, eles conseguem reter mais água num período maior do que os solos arenosos, que têm uma pouca capacidade já de reter água em um tempo maior. Exemplo, né, de condições que alteram aí a questão do ciclo hidrológico. Belezinha? Vocês estão bem? Estão bem? Tá todo mundo bem aí? Tô tudo calado? Estão com fome? Já comeram? Eu ainda não. De boa, de boa. Se alimentem, pelo amor de Cristo. Tomem água, muita água. A umidade está bem baixa em Caicó. Bem baixa mesmo. Distribuição geográfica e uso da água doce. Vamos lá. A água não se distribui de forma igualitária no globo. Tem países que retêm mais água do que outros. E aqui o livro vai apontar, 6 países no mundo, segundo a ONU, né? 6 países no mundo detêm a maior parte da água, né? Praticamente metade do suprimento de água do mundo. Só 6 países detêm praticamente metade da água do mundo. Que são esses aqui. O Brasil, que é o país que tem o maior potencial hídrico do globo, né? Tipo, é o país que mais tem água doce potável no mundo. É o nosso. Cerca entre 12% e 14% da água do mundo está no nosso paizinho. A gente tem o maior rio do mundo, né? Que é o Rio Amazonas. Ele tanto é maior extensão, quanto ele é maior em volume de água. E a gente tem também aí o maior aquífero do mundo, que é o Alter do Chão, localizado na regiãozinha ali, norte também do Brasil. E a gente tem também tem resquício aqui do segundo maior aquífero do mundo, que é o aquífero Guarani, né? Pega o Brasil também, e grande parte dele está no Brasil. E engloba outros territórios, a gente vai falar dele já, quando a gente estiver falando de divisão de águas, né? Águas que atravessam um país para o outro, enfim, que dá treta e tudo mais. Então vamos lá, esses países aí, Brasil, Rússia, Canadá, Indonésia, né? Brasil aqui na América, Rússia tanto na Europa quanto na Ásia, Canadá na América, Indonésia na Ásia, China na Ásia e Colômbia aqui na América, próximo da gente, né? São os países que detêm as maiores quantidades de água doce potável do mundo. E juntando eles aí, dá mais ou menos metade da água do mundo, viu? Então, tipo, 6 países só detêm metade da água mundial, doce do mundo, então é muita coisa. Então, a gente já percebe de cara que a água ela não é bem distribuída. Mas outra coisa, dentro de um mesmo território, a gente percebe que a água também não é bem distribuída. Por exemplo, a maior parte da água do Brasil está onde? No Amazonas. Na região norte do Brasil, né? A maior parte da água doce potável disponível no Brasil está na região norte do país. E aí, depois da região norte, vem o centro-sul e, por último, o nordeste. Estima-se que cerca de 3%, né? Quando você divide o Brasil conforme aquela classificação de Pedro Pinchas, que eu não sei se eu já falei para vocês, mas vou falar, se não falei, eu vou falar. Que divide o Brasil em 3, né? Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. O Nordeste só tem 3%, basicamente, da água disponível no Brasil. Então, é pouco, né? É extremamente pouco. Então, a água tanto é mal distribuída a nível internacional, tipo de país para país, quanto nacionalmente, dentro de um território nacional. Olha esse exemplo que dá aqui no livro de vocês. Enquanto o Canadá, né? No Canadá, a gente tem aí
92 mil metros cúbicos de água por habitante, que é um dos países que mais tem água no mundo, né? É o Canadá também. Ó, a gente tem mais de 92 mil metros cúbicos de água por habitante. Se a gente for na Jordânia, a gente vai ver que lá só são 138 metros cúbicos de água por pessoa. E Israel diminui, 124 metros cúbicos de água por pessoa. Tá vendo como é desigual? A lógica global é bem desigual, né? De um país para o outro. E aqui vai falar que dentro do país também é. Aí fala da China, exemplo da China também. Ó, na China, 7% da água doce tá lá. Também é um dos países que mais tem água do mundo. Mas é o país que tem a maior população absoluta do mundo. Então, eles também utilizam muita água. Eles tanto têm muita água quanto utilizam muita água. A maior hidrelétrica do mundo, usina hidrelétrica do mundo, tá lá na China, viu? É a de Três Gargantas. Mas, enfim, eles tanto têm um território que é grande, uma população que é enorme e tem muita água, mas tem que levar em consideração que muita gente sofre a demanda de muita água. Então, ó, eles têm em torno de 7% da água doce do mundo, porém, o país tem uma população aí em torno de 21%. 21% da população do mundo é chinês, certo? É chinês. E as regiões são muito povoadas. E regiões muito povoadas, na verdade, dentro do território. Sobretudo na parte leste, que é a parte onde tem as ZIS, as Zonas Econômicas Especiais, que são áreas bem industrializadas, né, que atraem investimento estrangeiro. A gente falou disso ano passado. E aí, ó, é um país que sofre com escassez de água em alguns locais, justamente pelo fato de que é um país grande, é um país que tem muita gente, né, e é um país que não tem a água bem distribuída no território. Então, tem alguns locais que sofrem. E tem a demanda muito grande de água também, né? A China é um dos países também que produz bastante no setor agrícola. E eu não sei se eu falei ainda, falei não. O setor econômico, né? O setor, na verdade, não só em relação à economia. A gente gasta cerca de 70% da água doce que a gente tem disponível com agricultura. Cerca de 20% a gente gasta com indústrias e cerca de 10% a gente gasta em casa, domicílio, né? Em casa. Só 10% a gente gasta em casa. Então, assim, a maior parte da água do mundo é gasto com agricultura. E em países que têm a agricultura bem desenvolvida, né, e tal, que utiliza muita água para produtividade, são países que possivelmente ou sofrem com a questão da água de escassez ou vai sofrer futuramente, se não mudar a sua dinâmica. Que a agricultura é o setor que mais gasta água. Então, ó, isso aqui, Maria Clara estava perguntando, né? Apesar de a água doce ser um recurso renovável, grande parte dela não está disponível. E grande parte dela ainda é poluída, desperdiçada, mal administrada. Né? Tem vários outros problemas aí que pode ocasionar numa escassez de água, né? Num estresse hídrico. Enfim, são alguns empecilhozinhos, né? No nosso país, a gente não paga pela água. Vocês sabiam disso? Mamãe não paga pela água, papai não paga pela água. Sabe o que é que a gente paga? A conta da água chega, não chega? A gente paga o quê? Alguém sabe? Uma taxa para fornecer essa água para a gente, sei lá. A taxa que a gente paga é apenas para tratamento da água e para ela chegar até a minha casa. Até a casa de vocês. Só isso. Tratamento da água, basicamente. A taxa que a gente paga. Né? Por isso que é bem baratinho. A taxa da água está 43 e pouco. Se você gasta até 10 metros cúbicos de água, tá vendo? O adulto que mora sozinho, que tem que pagar água, né? Forçado a pagar água, ele sabe decorado já. Eu. Então, assim, eu já sei decorada. E aí, no Brasil, a gente não paga pela água, né? Não paga, de jeito nenhum. Você não paga pela água, você paga pelo que a empresa lá, a empresa trata a água para chegar na sua casa, né? Aquelas tubulações para chegar na sua casa. Pronto, é isso que você paga. Por isso que é uma taxazinha só. Que, se você levar em consideração, não é tão baixinho, não, né? Depende das suas condições. Não é tão baixinho, não. Vou dizer que é baixo, não é baixinho, não. Além disso, apesar da água, tá. Além disso, há o comprometimento severo da água em várias partes do mundo, que exigirá grande esforço para recuperá-la. Áreas que são poluídas, né, principalmente, enfim, que exige aí de que países montem estratégias para recuperar essa água. Como muitos países retiram mais do que podem, acabam pressionando os ecossistemas. Olha, a gente vai falar de estresse hídrico agora. Ana Beatriz, o que é esse estresse hídrico? Você já falou, mas vou falar de novo. Locais que sofrem estresse hídrico são locais onde a população usa tanto, explora tanto a água, que a natureza não consegue repor de forma rápida.
né? A gente sabe que isso é um processo que acontece naturalmente. Tipo, o ciclo da água está acontecendo. A gente está utilizando a água, o ciclo da água está acontecendo. Mas aí em locais que se utiliza demais, seja para agricultura, né, para irrigação, seja para, sei lá, para criação de animais, enfim, seja o que for. Locais que utilizam muita água, que a demanda é muito forte de água, são locais que são suscetíveis a ocorrer o estresse hídrico, né? São locais aí que pode faltar água, né? Que pode sofrer a carência de água porque se utiliza mais do que a natureza consegue repor, certo? A demanda é maior. As sociedades, de modo geral, se estabeleceram, sim, ao longo do tempo, a maior parte das cidades que a gente conhece são cidades que surgiram, as grandes civilizações do passado, tipo a civilização mesopotâmica. Ela surgiu onde? Nas proximidades do rio Tigre e Eufrates, né? Justamente por quê? Porque é um meio de sobrevivência para a agricultura, para o abastecimento das cidades, como fluxo, né, de transporte, enfim. A grande parte das civilizações do passado, elas eram civilizações que surgiram nas proximidades de rios. A egípcia, né, a civilização egípcia, também é outro grande exemplo, quando a gente estuda a origem das cidades, das civilizações, a gente vê que a civilização egípcia ela era totalmente dependente das águas do Rio Nilo. Então, grande parte das civilizações do passado, das cidades que a gente conhece hoje em dia, são cidades e civilizações que surgiram nas proximidades de recursos hídricos, de rios, certo? Ou então, ali nas proximidades de algum recursozinho de água, porque é extremamente crucial para se desenvolver. A gente não se desenvolve em locais que não tem água. Hoje a gente consegue sobreviver, mas no passado não existia tecnologia ainda suficiente para isso, certo? Então é por isso que as grandes cidades, e a maior parte das cidades que a gente conhece, elas surgem, tem uma origem condicionada à água, a fatores aí ligados à água. Tipo, aqui Caicó, né? Caicó tem a origem ali na Casa Forte do Cuó, mas se você prestar atenção, o grande centro de dinamicidade de Caicó, a grande população de Caicó começou a aumentar muito naquela região ali do Poço de Santana, né? A igreja de Santana fica muito próximo do Poço de Santana. Por quê? Porque é uma fonte de água. É uma fonte de água, de abastecimento, de sobrevivência para as pessoas. Começou a aglomerar bastante ali. Ou seja, locais onde tem água são locais que são mais propícios para o surgimento de cidades. É isso que eu quero dizer. E com o tempo essas águas foram sendo utilizadas para várias coisas, né? Para atividade industrial, a partir do século XVIII, com o surgimento das atividades industriais, com a invenção da transformação da força da água em energia, então as águas passaram a ser uma fonte hidráulica, um recurso energético. As águas também servem bastante para o escoamento da produtividade, né? Para o escoamento da produção. E, como eu já falei anteriormente, como meio de transporte, né? De transporte também de pessoas, de matéria-prima, seja o que for. À medida que a tecnologia foi sendo diversificada, o homem foi descobrindo ali novos meios para transportar água, né, de um local para o outro. O homem foi utilizando mais o meio, utilizando mais as águas existentes, né, demandando cada vez mais dos reservatórios para a sua utilização. E aí, com isso, quanto mais o homem utiliza mais aquele recurso, se não tiver ali em abundância, isso pode levar a uma escassez, né, uma carência de água naquele local. À medida que a tecnologia de transportar água se desenvolvia, cresciam também as situações de consumo excessivo, de desperdício de água, de poluição hídrica, né? Tanto em relação a esgotos domésticos, esgotos também industriais, que são também uma grande parte deles são destinados a rios, corpos hídricos, então, e que faz mal a gente, né? O ciclo hidrológico, para terminar, o ciclo hidrológico vem sendo profundamente alterado pelas